com o líder, com o irmão, que a gente sabe que é de Deus. Mas no mundo, irmão, não adianta não. As pessoas só querem rir da desgraça, do sofrimento da gente. Quanto mais você conta seus problemas, suas tristezas para as pessoas, mais combustível você dá para o inimigo. Então nós temos que aprender. Tem guerras, tem lutas que nós temos que passar calado. Amém? Amém. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço essa família abençoada que eu tenho aprendido a amar. Que Deus colocou. Pastor, uma honra de novo estar aqui com vocês. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aí, não é por placa de igreja, é pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus. Falar sobre a vinda de Jesus, talvez muitas vezes nós vamos falar e as pessoas vão falar: o pastor está querendo colocar medo, está querendo fazer a gente ter medo. Não é ter medo, irmãos. Coisas que são escritas nós temos que falar porque está escrito, nós temos que pregar a palavra. A palavra é que transforma, irmão. Eu vim aqui falar para o irmão: estou vendo que você tem a chave da caminhonete na sua mão, vai edificar o que? A vida de alguém aí. Eu tenho que pregar o que está na Bíblia, irmão, a verdade. Esse é o meu compromisso com Deus, pregar a verdade. Revelação tem na Bíblia, profecia tem na Bíblia. Você lendo a Bíblia, você nunca vê um profeta falando: ah, estou vendo uma carruagem nova, estou vendo você sendo um governador novo ainda. Não. Se arrepende. Deus tem bênção. Deus tem mão pesada. Deus tem terra nova. Glória a Deus. Deus tem rios transbordando na sua vida. Isso Deus tem. Eu estava falando essa semana com um amigo lá na loja. Falei: irmão, nós que somos cristãos, que buscamos e vivemos conforme a vontade de Deus, podemos até ter uma vida abençoada, uma vida guardada debaixo da proteção do soberano e todo-poderoso. Mas a situação geral do mundo é piorar. A tendência mundial é piorar para que se cumpra as Escrituras. Deus pode abençoar cada um de nós, nos guardar, nos dar um conforto, nos dar um trabalho, a condição de sustentar, viver dignamente, nos dar livramento de enfermidade, de acidente. Mas a situação geral do mundo é piorar. Não vamos nos iludir, porque a profecia, a palavra não mente. Nós estamos já vivendo uma época onde talvez muitos não creem, talvez muitos de nós estão atarefados com problemas que nós temos aí, contas a pagar, problemas familiares, problemas de saúde, correrias do dia a dia. Nós não paramos às vezes para se dar conta que estamos cada dia mais próximo do fim. Porque se Jesus não voltar hoje nem amanhã para arrebatar a sua igreja, a cada dia nós vemos amigos, conhecidos partindo, descendo as sepulturas. Talvez Deus não venha buscar hoje essa igreja que está aqui, mas talvez amanhã venha buscar apenas eu, e eu já me vou. Nós não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos o último culto, o último abraço, o último sorriso. Então, quando nós falamos da vida de Jesus, muitos estão tão preocupados. A sociedade, o sistema tem colocado tantas tribulações, tantas coisas em nossa vida, que nós muitas vezes preocupamos mais com a nossa vida material, profissional, do que com a nossa vida espiritual. E quando a palavra diz que Jesus vem, fala dos sinais e rumores, ela está nos alentando, nos exortando a nos preparar espiritualmente, porque há uma vida espiritual. Há algo além do que isso aqui que nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia diz que só há dois caminhos, aonde Jesus foi preparar para nós: ou o lago de fogo eterno, onde o inferno e tudo mais será lançado. E nós então temos que parar e refletir: para onde eu quero ir? Aqui nós já sofremos, passando lutas e provas, mas há uma promessa que lá não será assim. Lá não terá choro, nem pranto, nem dor, nem enfermidades. E é para lá que eu quero ir. Eu creio que cada um de vocês também quer ir para lá. Por isso estamos aqui nesta noite buscando a presença, buscando conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Você veio nesta noite porque você quer algo de Deus para a sua vida. Você quer direção, você quer bênção. Não bênção material, porque Deus tem abençoado a gente quando levanta para trabalhar. Mas a bênção espiritual, porque
Cura é bom. Milagre é bom. Mas melhor que tudo é salvação da alma. Porque será eterno. Aleluias. O dia do Senhor. Lá em Tessalonicenses, você pode ficar sentado, irmão, se você quer a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, porque não fica só nas minhas palavras. O dia do Senhor, Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 2 ao 6. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. O título dessa passagem no capítulo 5 é: A vinda do Senhor é certa e repentina. Aleluias. Lá no versículo 2, então, diz assim, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A vinda do Senhor, ela é certa, mas ela é repentina. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Será imprevisível a chegada do Senhor. Por isso que nós somos chamados a estar vigilantes e preparados quanto à nossa vida espiritual, quanto à forma que nós temos agido com o próximo, com a família, conosco mesmo. Hoje, infelizmente, nós vemos uma geração buscando bênção material, buscando prosperidade. É teologia da prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade. Pelo contrário, eu acho que todo mundo merece viver dignamente. Mas muitos têm esquecido da sua vida espiritual. Têm esquecido de buscar o espiritual. Muitos não têm se alegrado com aquilo que Deus tem dado para ele, o que ele tem. Quando estão olhando a casa do vizinho, não desfruta, não aproveita a sua casa. Quando estão olhando o carro que o vizinho tem, não aproveita o carro que tem. Quando estão olhando a mulher do outro, mas não aproveita a sua mulher, seus filhos, sua família. Tem um ditado que fala, quando a gente vai na pizzaria, olha a pizza do outro, sempre parece que é mais gostosa. E não valoriza o que você tem. E nós temos que aprender a ser gratos e viver conforme Deus quer. Se Deus fazer, é Deus. Se Ele não fazer, é Deus. Se a porta abrir, é Deus. Se a porta não abrir, Ele continua sendo Deus. É nós que precisamos da presença de Deus na nossa vida. Se nós viermos aqui adorar, glorificar, amém. Se nós não viermos, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar no seu trono de glória. E é eu e você que vamos estar perdendo. Porque quando você vem aqui, você está ganhando. Você está juntando tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Claro que um homem ou uma mulher de Deus é abençoado. Claro que Deus abre a porta do trabalho. Deus dá prosperidade. Mas isso não pode ser primeiro lugar na nossa vida. Primeiramente, nós temos que estar buscando o reino de Deus. A palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Nada cai do céu, só chuva. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que abençoar nossa família, abençoar nossa igreja, abençoar os irmãos. Muitos têm uma caminhoneta nova e não tem coragem de dar carona para o irmão e para a igreja. Nem no dia de chuva não dá uma carona, porque não vai sujar a caminhoneta. E aí você acha que Deus está nesse negócio? Tá? Não tá, meu irmão. Jesus falou, eu não tenho nenhum travesseiro para encostar a cabeça. Eu estou aqui, mas meu reino não é desse mundo. Então nós temos que viver, claro, mas nós temos que nos preocupar com a vida vindoura. Quando nós sair dessa carne, aqui nós estamos todos de passagem. Todos nós. E a vinda do Senhor está próxima. Aleluias. Ninguém sabe o dia nem a hora. E hoje nós falamos para muitas pessoas, não só nas igrejas, tanto fora, pastor, que Jesus vai voltar, riem. Não acreditam. Como no tempo de Noé. Noé falou, vai vir dilúvio, se arrepende. Mandou no pecado, todo mundo ria dele. Quantas pessoas não riem de nós que somos crentes? Esses crentes é louco, esses crentes é fanático. Hoje eu prefiro ser louco por Jesus do que quando eu era louco pela droga, pela bebida, pela criminalidade. Eu sou uma árvore cortada que Deus fez. Por isso que esse hino hoje falou muito comigo. Eu chorei muito lá em casa hoje, cantando esse hino. Eu sempre ouvia ele, mas nunca tive vontade de adorar, cantar esse hino. Hoje Deus tocou no meu coração, hoje à tarde lá em casa. Quando minha esposa estava tomando banho para vir para cá,
se preparando. Eu estava louvando e chorei muito, não de tristeza, mas de ver quanto que Deus é bom. Quanto que Deus é maravilhoso para mim e para você. Temos luta, temos prova, mas temos um Deus que nos guarda e nos fortalece. Glória a Deus. Se com Deus está difícil, imagina sem Deus. Então, a palavra do Senhor diz que Jesus vai voltar. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu, quando era criança, eu me lembro que aí tinha escrito nos muros em Guaíra, eu tinha isso uns 10 anos ou menos. Falava assim, Jesus voltará. E hoje eu estou com 51 anos e Jesus ainda não voltou. E muitos falam, quantos anos que Jesus está para voltar? Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Nem que seja individualmente para cada um. E vai chegar um dia que ele vai vir para arrebatar a sua igreja. E há sinais. Há coisas que têm acontecido hoje. Vocês que têm uma idade como eu, 50 anos, por aí ou mais. Há coisas que acontecem hoje que há 20, 30, 40 anos não acontecia. Tem coisas passando no céu, na terra que não tinha. E aí alguém pode falar, mas é que hoje tem informação, tem internet. Não, antes também tinha. Só que coisas que têm acontecido hoje na natureza, no mundo, não acontecia antes. Porque o que tem acontecido é os sinais da vinda de Jesus. Nós estamos vendo agora aí, o mundo está todo em alerta por causa dessa guerra entre Irã e Israel. Uma guerra que já vem desde a época de Ismael, de Isaac, né? Esse povo já deu uma peleia. E a Bíblia nos fala de rumores, sinais, né? Jesus lá em João, aleluia, glória a Deus, ele fala que ele ia voltar, ele afirma que ele vai voltar. Ele afirma, aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Lá em João 14, glória a Deus. João 14, Jesus ele afirmou que voltaria. E ele nos alenta, ficar tranquilo, que o Espírito Santo ia estar conosco. E está conosco, e está aqui neste lugar. Porque eu já senti, desde quando as irmãs, quando o irmão falou o testemunho, quando o pastor orou, quando o pastor deu também o testemunho, eu já senti a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está conosco 24 horas guardando nós. Por isso que nós temos essa força para lutar diante de tantas tribulações e dificuldades, porque o Espírito Santo de Deus tem nos fortalecido. E lá então em João 14 a palavra diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor foi preparar um lugar para você, meu amado, minha amada. Foi preparar um lugar para mim. E é neste lugar que nós temos que ter o desejo de ir. É para esse lugar que nós temos que se preparar, se santificar, se arrepender, se humilhar na presença do Senhor. Não importando com o que as pessoas vão falar, com o que o mundo vão falar. Porque Jesus falou, eu vim trazer a espada. Jesus falou, vocês teriam tribulações. Jesus nunca prometeu que a nossa vida ia ser um mar de rosas. Ele falou, vocês terão tribulações e eu venci o mundo. E vocês vencerão também. Porque eu estou com vocês. Seremos perseguidos. Há uma época que os cristãos estão sendo ainda. Hoje você podemos ter essa liberdade de falar desse Jesus, desse Deus tão maravilhoso. Mas em muitos lugares já não tem essa liberdade. Há lugares em São Paulo, eu estive vendo esses dias, que já na escola não pode mais orar, não pode mais falar nas escolas. Há lugares aí, Coreia, China, que se você for adorar, falar de Jesus, você morre. Israel mesmo não se adora Jesus em Israel. Eles não creem que Jesus é o Salvador. Mas eu creio. E você crê? Quantos creem que Jesus é o nosso Senhor e Salvador? Eita glória, povo abençoado. Então ninguém sabe o dia nem a hora, mas Jesus falou que ele voltaria. Agora nós vamos lá em Mateus falar sobre os sinais da vinda do Senhor. A Bíblia, irmãos, ela nos fala tudinho, bem explicadinho. Por isso que é muito importante você que crê em Jesus, você que se professa como cristão, ler sua Bíblia.
Quando o pastor pregar, você marcar o que ele pregou e chegar na sua casa, você ler, meditar, pedir direção, discernimento. Porque quando um crente não lê a palavra, ele não conhece a Bíblia, ele é enganado. Por isso que hoje muitas igrejas estão mentindo e enganando muitas pessoas. Mas também é bíblico. Daqui a pouco nós chegamos ali também. Mas a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será sempre. São mais de 2000 anos falando de Jesus. Tudo passa, quantas religiões, seitas, passa, mas Jesus permanece. E a cada dia mais tem aumentado o número de pessoas que têm professado a fé em Jesus. Porque chega um ponto, irmãos, que o caminho já está estreito. E não tem mais como a gente ir, porque se a gente for, ao final se machuca. E aí buscamos a Deus. Só que você e eu não precisamos esperar o pior momento da nossa vida. Não precisamos esperar uma enfermidade, uma desgraça acontecer na nossa vida para buscar a Jesus. Hoje podemos estar aqui entregando plenamente, como a música falou, vou entregar tudo no altar de Deus. Quando ele fala entregar tudo, não estamos falando de dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. A obra de Deus sim, o dízimo e a oferta é para abençoar seu ministério e a vida de outras pessoas que necessitam. Mas entregar sua vida, sua família, seu trabalho, sua mente, seu coração para Deus. Entregar tudo para Deus. Glória a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o instrumento que trouxe eu, você e aqui nesta noite. Porque temos fé. Aleluias. Lá em Mateus 24, capítulo 24, no versículo 3. O princípio das dores. É o princípio, irmão, não é o fim. O princípio é o começo. Então, tem muita coisa vindo por aí. Prepare-se. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu queria ouvir coisa boa nessa noite. Estou falando coisa boa. Jesus vai vir te buscar. Jesus tem um lugar especial para você e para mim. Mas eu tenho que falar o que está acontecendo e o que vai acontecer. Nós temos que estar alertas, conscientes do que vai passar e se preparar. No versículo 3 do capítulo 24. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É o princípio das dores. E então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de ser escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém, irmãos? Amém. Aquele que perseverar até o fim. Então, independente da tua prova, da tua luta, da tua dificuldade, nós temos que perseverar até o fim. Perseverar, não desistir. Não podemos só adorar a Deus quando tudo vai bem. Não podemos buscar a Deus quando tudo vai mal. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Adorar a Deus todos os dias. Louvar a Deus todos os dias. Glorificar esse Deus todos os dias. E a palavra diz que virão rumores e guerras. E nós estamos vendo vários países se matando, guerreando. Rússia, Ucrânia,
Agora, Israel, Irã e outros países querendo entrar na guerra. Estamos aí ao ponto de talvez até acontecer uma guerra mundial. Isso tudo está escrito, são sinais do fim de Jesus. Nós temos visto terremotos, furacões, luzes que têm caído, estrelas do céu, coisa que nós nunca vimos. Nós temos visto filho matando pai, pai matando filho. O amor esfriou. Hoje em muito lugar tem um irmão falando mal do outro, falando mal do pastor, falando mal do outro irmão, em vez de se amar, se unir. Hoje quando o irmão cai no fracasso que o irmão falou, às vezes acontece. Eu já caí outras vezes até eu me fortalecer, porque quando a gente não está mesmo ali verdadeiramente firmado na rocha, nós estamos sujeitos a cair. Mas não é porque hoje falhamos, porque hoje talvez tomamos uma cerveja, ou porque não, que vamos desistir, não. Aí que temos que buscar cada dia mais a presença de Deus. Quando falhamos, temos que fazer como Davi. Senhor, me perdoa, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Aleluia. Adão, quando ele pecou, ele quis se esconder de Deus. E muitos de nós é assim. Quando a gente peca, eu já fui assim. Se esconde de Deus. Uma época eu ainda nem estava firme como estou hoje na presença de Deus. Mas a gente já fazia os cultos lá em casa ainda, nem imaginava ser pastor nem nada. Aconteceu pela vontade de Deus. E um dia eu falhei, acabei fumando um baseado e aí eu já parei de fazer culto e já parei de ir na igreja. Me afastei de Deus. Se naquele dia talvez eu tivesse falado, Senhor, me perdoa, eu fumei hoje, mas amanhã eu não vou fumar mais. Aí passei todo um processo de sofrimento de novo para chegar onde hoje eu estou na bênção e na paz. E assim Adão quis se esconder quando ele errou. E muitas pessoas são assim. Mas não podemos, irmão. Se hoje nós falhamos, amanhã vamos levantar, erguer a cabeça, pedir perdão. E Deus, Ele está aí todos os dias para perdoar. Jesus falou, perdoa 70 vezes 7. Então Deus é grande em perdoar. Ele é tarde em irar. Mas Ele é grande em perdoar. Deus é amor. E também é justiça. Então nós temos que ver bem que Deus é amor, mas também é justiça. Só que Deus conhece, Ele sonda os corações. Ele sabe talvez o processo que você está passando, difícil. Talvez alguma fraqueza, alguma falha, alguma dificuldade. E Ele está aqui para te abençoar, para te fortalecer, para tirar seus medos, suas dúvidas, para te dar uma nova vida. Deus está aqui para te dar uma vida de paz e de alegria. Mesmo em meio à tribulação, você vai glorificar a Deus. O crente, o cristão verdadeiro, porque crente até Satanás é, o cristão. Porque nós somos cristãos, porque nós seguimos a Cristo. Mesmo na prova, nós estamos sorrindo e dando glória a Deus. Mas não podemos ser um crente de cara feia, resmungando, murmurando, reclamando. Nós temos que dar glória a Deus. Está ruim, mas está bom. Glória a Deus. Porque quando eu olho para a minha vida às vezes e falo, nossa, está ruim essa situação financeira, está ruim essa coisa. Aí eu olho para trás, olho para os lados, tem pessoas bem piores que nós. Tem pessoas sofrendo muito mais que eu e você. Quando nós olhamos para o passado, o que já vencemos, o que já passamos, nós vemos que hoje o que temos para enfrentar não é nada. Davi, quando ele derrubou o gigante, ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele olhou e falou, pô, já matei urso, já matei leão. O gigante não é nada. E aí eu e você, quantas coisas que nós já passamos, hoje o que vem não é nada, é um ventinho fraquinho. Quantas tempestades nós enfrentamos na nossa vida no decorrer desses anos que aqui estamos. Eu perdi as contas. Então, os sinais da vinda do Senhor estão se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Nós falamos aqui sobre os sinais da vinda de Jesus. Lá em Mateus 24 também, no capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus, ele vai vir no dia que nós menos esperar. Como na época de Noé, todo mundo estava festando, casando, se divertindo. Hoje nós vemos aí o pessoal tudo divertindo na balada. Ninguém quer compromisso com Deus, ninguém quer abandonar o mundo, ninguém quer ter uma seriedade com o Senhor. E quando vier o dia que Jesus vier, esses dias nós estávamos lá em casa e começou a ter uma tempestade muito grande ali, alguns dias atrás.
e aquele céu tremendo, e vento, e barulho de trovão, e raio. E eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus, se Jesus vem hoje, hein? Se o mundo acaba agora, será que nós estamos preparados? Nós não sabemos. Temos que preparar, irmãos, temos que adorar, temos que viver a nossa vida. Essa mensagem não é também para você ficar preocupado e deixar de viver, deixar de ser feliz. Não, é só para você adorar mais a Deus, buscar mais a presença de Deus, louvar, ler mais a palavra, amar mais o próximo, ajudar mais o próximo. Irmãos, o momento é certo. Aleluias. Lá em Lucas também 12, a palavra diz assim, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 12, versículo 16 ao 21. E eles proferiam ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Ou seja, muitas pessoas hoje confiam no seu dinheiro, na sua posição social, no seu cargo político, e esquece de Deus, esquece de se preparar, esquece de juntar tesouros no céu, achando, pô, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro, estou tranquilo, mas não sabemos se Deus vai vir hoje tirar isso de nós. Temos que amar o que temos e valorizar, mas primeiramente a Deus, sempre a Deus, porque a vinda do Senhor está próxima, aleluia. Glórias a Deus. E como será a vinda do Senhor? Lá em Lucas 21, 27, a palavra diz, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ele virá com poder e com grande glória. Nenhum homem, nenhum governo, nada tem o poder que Deus tem. Nem o inimigo tem o poder que Deus tem. Eu estava pregando o sábado em Mundo Novo e eu estava falando, irmãos, se nós cremos num Deus, servimos, adoramos esse Deus, não temos que ter medo de macumba, não temos que ter medo de feitiçaria, porque isso não vai chegar até nós. Nem o mal chegará à nossa tenda se estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Porque o mal que se levanta contra você, se você está debaixo da asa de Deus, não chegará a você. O único que pode fazer o mal chegar a você é você mesmo. Se duvidar, se faltar fé. Mas se você tem fé, a palavra diz, revestido o escudo da fé, para se resguardar contra todos os dardos do inimigo. Se você está resguardado pela fé, irmão, nenhum mal te atinge, que não seja a permissão de Deus. Às vezes Deus permite nós passar certas situações, algumas para nos provar, para nos aprovar, e às vezes para nos corrigir também. Porque às vezes falta alguma coisinha a gente chegar ali para que ficamos conforme a vontade de Deus. Porque nós não temos que viver conforme eu quero, mas conforme o que Deus quer. Eu não tenho que fazer o que eu quero, mas o que Deus quer. E muitas vezes nós somos filhos rebeldes. Nós queremos as coisas do nosso jeito, fazer do nosso jeito, e muitas vezes esquecemos de pedir a direção de Deus. Por isso que muitas vezes as coisas dão errado. Mas quando nós estamos debaixo da direção, do sonho e da vontade de Deus, não tem erro. Deus, ele não erra. Deus, ele é forte, fiel, verdadeiro, justo, santo. E é isso que nós temos que buscar, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Lá em Apocalipse nos leva no julgamento, se fala de um julgamento. Por isso muitas vezes nós vemos pessoas fazendo coisas erradas, e às vezes nós preocupamos com as pessoas, cuidamos da vida das pessoas porque somos assim. Mas aquela pessoa faz isso, e a vida dela está boa, ela não fez aquilo. Mas nós não temos que se preocupar, porque no dia do juízo, cada um será julgado conforme a sua obra. Se o irmão ali está errado, deixa ele. Continua sendo a tua. Se a irmã lá está errada, deixa. Se o pastor talvez não está sendo como deveria, deixa. Faz a tua parte. Se você puder falar com amor, ora pela vida da pessoa. O meu irmão que está com a gente, por exemplo, fala, eu chego aqui no pastor. Ih, pastor, você viu lá? O irmão lá caiu, ó.
E aí vai falando para um para outro, destruindo a vida. Pastor, o irmão lá caiu, vamos orar, pastor, vamos fazer uma campanha de oração, vamos buscar na casa dele, ele para orar, vamos levantar o irmão. É isso que nós temos que fazer, se unir, se amar, se ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos têm que ser unidos. A Bíblia fala que na época dos apóstolos, quando Jesus foi, eles ficaram ali, eles compartilhavam o pão, a oração, eles juntos buscavam a presença de Deus. Tem irmão que hoje está aqui no culto da Pai do Senhor, passa na rua, não dá um bom dia, vira a cara, meu irmão. Aqui nós somos uma família, independente da nossa placa. Nós somos uma família porque somos filhos do mesmo Deus. E cremos no mesmo e único Jesus Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Apocalipse 20, versículo 11 até o 15, a palavra diz assim, ó. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Terrível, irmãos. Isso aí não é para a gente ter medo não, irmão, mas para a gente parar e refletir. O que você quer para a sua eternidade? O que você quer para a sua eternidade? Aleluia. Se prepare, irmãos. Se prepare. Hoje é noite de você falar, Senhor, se tem algo em mim que precisa ser mudado, seja feita conforme o teu querer. Se há algo ainda, Senhor, que eu tenho falhado, me ajuda, Senhor, a melhorar. Me ajuda a perdoar quem eu não perdoei. Me ajuda, Pai, a buscar mais a tua presença, aumenta a minha fé, me dá discernimento, me dá sabedoria. Se prepare. Lá em 2 Pedro, irmãos, capítulo 3, do versículo 11, aqui fala para a gente se preparar. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Devemos viver com santidade e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então nós não temos que ter medo, irmão, porque tem um novo céu e uma nova terra para mim e para você, que crê, que busca, que se santifica, que tem piedade, que ama o próximo, que obedece aos mandamentos do Senhor. Então essa palavra sobre o fim não é para a gente temer, não é para a gente ficar triste, mas para a gente se alegrar e falar, eu tenho um Deus, que é o Senhor Jesus, que foi preparar um lugar. E é por esse lugar que eu vou lutar para ir. É por esse lugar que eu vou deixar a bebida, a droga, a mentira, a traição, a inveja. É para esse lugar que eu vou entregar a minha vida a Deus para eu ir para lá um dia. Aleluias. Glória a Deus. Já estamos terminando, queridos. Lá em Apocalipse também, 22:12. Para terminar. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia. 22:12, a palavra diz assim. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós vamos ser julgados conforme as nossas obras. Porque a fé sem obras é morta. E a obra sem fé também.
Mas quando nós temos fé e temos obras, boas obras, o nosso galardão está guardado. Jesus virá e trará para nós. Ele vai dar uma pedrinha com um nome novo para cada um de nós. Nós vamos chegar lá e Ele vai falar: eis que está aqui o lugar que eu vos preparei. Sejam bem-vindos. Então, irmãos, que nós possamos buscar ter mais santidade, mais sinceridade, levar a palavra às pessoas. Se você teve um milagre, conta para o vizinho, conta no teu trabalho, fala desse Jesus. Se você foi liberto da droga, da bebida, de qualquer vício, conta o que Jesus fez na sua vida. Proclama o Evangelho, porque todos nós temos o mandamento de ir pregar a toda criatura. Nós temos que ser boca de Deus na terra. Todos nós que estamos aqui somos chamados. Às vezes alguém vai falar: mas eu não falo direito, eu não canto direito. Não importa. Quem te capacita é Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te chama é Deus. E se Deus te chamou, ninguém pode impedir. Se Deus te escolheu, ninguém pode impedir. Nenhum homem pode parar aquilo que Deus tem para você. Nenhum homem pode impedir a tua felicidade, o teu ministério. Confia em Deus. Confia nele. Esse dia eu estava falando para minha esposa, a gente vê pessoas, irmãos, que reclamam, murmuram. Se Deus que eu creio, que eu prego é poderoso, então eu vou ter medo do quê? Se eu falo assim que a minha vida depende da vontade de Deus e amanhã não está bom, então eu vou ficar triste por quê? Por algo Deus deixou passar essa situação. Por algo Deus deixou acontecer isso. Se a minha confiança e a minha dependência é num Deus poderoso, por que eu vou duvidar? Como eu vou duvidar? Como eu vou vir pregar para você que Deus é soberano, que Deus é absoluto, que Deus é poderoso, e eu duvidar? Ou eu confio ou eu não confio, irmão. Ou eu creio de verdade ou eu não creio. Eu não posso vir aqui pregar uma coisa e viver outra, crer em outra. Amém, irmãos? Amém. Eu convido os irmãos, vamos estar orando. Aleluias.